Olá, vamos mais um estudo da Bíblia. Eu falei para vocês que a gente ia fazer esse estudo conhecendo parábolas, conhecendo discurso, conhecendo tudo. Então hoje nós vamos falar da queda do homem. Como foi a queda do homem? Hoje nós vamos falar da astúcia da serpente e como nós devemos viver com muito cuidado. Como o narrador de Gênesis descreve a queda do homem, ele começa falando as características da serpente. Isso nós vemos em Gênesis 1:3, né? A serpente era o animal mais astucioso de todos os animais selvagens. A narrativa começa com este nome, astúcia, que no hebraico é arum, esperteza, mas eu não vou falar muito no hebraico não. Vou deixar o hebraico para lá, né? Mas para a gente não deixar nada despercebido, a gente ter sempre astúcia, não da maldade da serpente, mas a gente ter astúcia da maldade que o homem pode provocar para a gente. Então, nós vamos ler Mateus 10:16 para mim chegar à conclusão do que eu vou explicar hoje. Eis que vos envio como ovelhas para meio de lobo. Eu estou lendo Mateus 10, do 16 até o 22. Mas eu não vou ler tudo, não. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e o açoitarão nas sinagogas. Entenderam aí qual foi a explicação que Jesus disse quando ele mandou os discípulos? Ele manda os discípulos dele, mas ele adverte. E hoje, quem é o discípulo de Cristo? Somos nós. Naquele tempo era 12. Era 12. Nesse dia bem que era 12. Mas ele disse o quê? Ide e fazei discípulo por todo o mundo e por toda a vida. Né? Então a gente viu isso em Mateus. É uma das falas de Jesus mais interessante. Eu acho que seja uma das falas deles mais interessante. E deve ser complementada com a bondade, nossa bondade. No Novo Testamento, Paulo fala lá em Romanos também, no capítulo 16, versículo 19. Quero que todos sejam bons, mas sem malícia da serpente. Adverte Paulo. Paulo também adverte. Aqui ele já vai com mais calma, porque Jesus falava mesmo direto. Ele usa até o nome de sofas. Quando ele vê aqueles sábios, Paulo usa o nome de sofas. Sofas de onde vem a palavra Sofia, que significa sabedoria. Então, a astúcia da serpente, da bondade da pomba. Isso, no Velho Testamento, a gente vê muito, né, naquelas passagens bem antigas, no judaísmo. Deus fala para o povo de Israel, eu não vou falar o nome judaico não,
Mas Deus fala ao povo de Israel, dizendo para eles: sede mansos, tranquilo, mas seja também como Jacó. Ele nos associa como Jacó. No livro do Pentateuco, eles são mansos como as pombas, mas para o povo do mundo, eles são como as serpentes, a astúcia da serpente. Olha, essa humanidade, ela é muito perversa. Então, nós temos que ser prudente às maldades. Até dentro das nossas igrejas, a gente vê pessoas. Aí você pergunta assim: Fátima, mas tu tá falando da maldade? Sim, da maldade da inveja, da maldade de desejar mal o outro, da maldade. Existe. A gente, por mais que a gente não queira dizer, mas dentro das nossas igrejas, existe muita gente que tem inveja da gente. Vamos prestar atenção. Ali é a malícia, ali é a maldade. Então, por isso é que que Jesus, ele fala: seja prudente, perceba o perigo e busque refúgio e se esconda. Tem até um jogo de palavras. Esse jogo de palavras em hebraico, eu vou dizer: Arumai Nistan, que significa ver o mal e ver onde se esconde. E seja experiente. E tenha muito cuidado. Porque senão, se você não tiver muito cuidado, adiante você vai sofrer com as consequências. Com as inexperiências, de você achar que todo mundo é bom e não é. Então, tudo que nós fazemos traz consequência. E quando nós às vezes, nós somos tão bobos, nós acreditamos tanto nas pessoas, às vezes nós somos bobos, tolos, e não usamos a astúcia da serpente, como Jesus mandou. Então, o que é que acontece? Mais na frente, a gente paga o preço, até mesmo numa palavra que muitas vezes você confia na pessoa, vai e conversa com a pessoa e a pessoa lá na frente vai e fala o teu problema. Os nossos problemas não é para ser levado para dentro da igreja, não. Quando você pedir oração, você diz somente assim: ore pela minha família. Não diga o que é, ore por mim, pela minha família. Acabou. Não diga os seus problemas, não conte seus problemas. Seja prudente, seja esperto, use a astúcia da serpente e use a simplicidade das pombas. Seja simples, seja humilde, mas seja esperto. Seja bem esperto. O que acontece é porque quando Jesus falou, naquele versículo que ele disse: deixai vir todas as criancinhas, porque delas pertence o reino de Deus. Então, na religiosidade, isso aí é mal interpretado. É muito mal interpretado. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala nas crianças, há uma confusão que ele está falando na inocência da criança, mas a inocência nossa, mas o cuidado também de ver os mais velhos, como eles procedem. A experiência do mais velho. Então, é isso que Jesus
fala pra gente. Então, a queda do homem, sabe por que ele caiu? Que o homem caiu? Pela sua ingenuidade. Se ele não fosse tão ingênuo, se ele fosse uma pessoa esperta, ele não teria caído, nós estaríamos no paraíso. Entenderam? Mas ele foi ingênuo. Então, até um provérbio que diz assim, seja de mente aberta, mas não muito aberta, porque senão o seu cérebro cai. Sabe o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente tenha cuidado com quem a gente está conversando, mesmo dentro da igreja, Você tenha cuidado com quem você está conversando. Você tenha cuidado com quem está por perto de você. Porque 1% ou 10% segue, outros não seguem. Não sou eu que vou dizer porque não conheço o coração de ninguém. Eu apenas estou dizendo o que Jesus falou. Estou passando o que Jesus disse. E a falta de mente aberta, a Bíblia, ela diz assim, na Bíblia, a ingenuidade não é uma coisa boa. E existe muita gente ingênua dentro da igreja. Existe muita gente que traz maldade. Mas existe muita gente... Eu digo porque isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Então, a própria Bíblia, ela condena a ingenuidade, que não é uma coisa boa. O homem é enganado pela sua ingenuidade. Seja astuto como é a serpente, pois você é como uma ovelha no meio dos lobos. É assim que Jesus nos ensina. Seja prudente como as pombas, né? Naquela simplicidade. Mas use a astúcia da serpente, porque você está no meio de um monte de lobo sem saber quem são aqueles lobos. Então, a queda do homem veio pela ingenuidade dele. E nós, irmãos, e nós, amigos, vamos deixar de ser ingênuos. Vamos prestar atenção, vamos ver as religiosidades e ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, conhecer mais o Evangelho profundamente. Porque tem muita gente abre a Bíblia e acha que sabe. Mas se nós não formos buscar a entender a Bíblia com quem fez curso de teologia, com quem estudou bastante, nós não vamos conhecer direito. E graças a Deus, Deus iluminou a minha mente para que eu entrasse em cursos e que eu tenha bons professores e todo dia oro e agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus também pela minha vida que Ele me dá de levar a palavra para vocês. Agora, digo para vocês, vamos ser multiplicadores dessa palavra? Quando eu peço para vocês, multiplique essa palavra, compartilhe, deixe seu joinha. Gente, eu estou pedindo para vocês assim, vamos ser discípulos todos, porque no momento que você compartilha, você é uma discípula de Jesus. No momento que você dá um joinha, você é um discípulo de Jesus. Então é isso, amados, que eu tenho para dizer. O homem caiu, a queda do homem foi por causa da sua ingenuidade. Então, nós vivemos no meio de lobos. Vamos à astúcia da serpente, mas vamos ser simples como as pombas. Que o amor de Deus, que dá todo entendimento, esteja em nossos corações e em Cristo Jesus. E até a próxima mensagem.